Seja convosco, que Deus abençoe você grandemente. É mais um dia de alegria nós estarmos na presença de Deus, buscando ao Senhor. Ainda que a gente sabe, que não é a mesma coisa quando você está na sua casa do que quando nós estamos aqui reunidos na igreja, O calor humano nos falta e por mais alguns dias nós teremos que ficar afastados, Saiu um novo pronunciamento do prefeito. E ele ainda não liberou a igreja, tem vereadores lutando para que isso seja mudado, mas enquanto isso nós não podemos desistir, não podemos deixar de buscar ao Senhor. Então que nessa noite você possa abrir o teu coração, aprender de Deus e ser fortalecido e renovado para aquilo que Ele tem sobre cada um de nós em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí, se você puder. Agradeça ao Senhor por esse dia, agradeça a Deus pela graça que é derramada sobre você. A graça é o favor que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele tem nos abençoado. Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por esse dia. Queremos Te agradecer, Deus, porque sabemos que o Teu Espírito Santo ainda continua sendo liberado sobre nós. Ainda, Senhor Deus, que a porta da igreja esteja fechada, o nosso coração ele é aberto para as coisas do Senhor, porque nós cremos em Ti. Cremos nas Tuas promessas, na Tua verdade, na Tua palavra. E queremos nessa noite, uma vez mais, Senhor Deus, amadurecermos em quem Tu és, porque cremos no Teu poder, cremos na Tua graça e cremos na Tua glória. Tu és digno de ser louvado e adorado. Então vem com Teu poder, vem com Teu Espírito Santo, vem, Senhor Deus, com Teu amor e derrama sobre nós tudo isso, porque nós necessitamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela em João, no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Diz o seguinte: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe então Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe então Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram então seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vejam, um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Pai, fala conosco através dessa palavra, que seja Deus lâmpada para os nossos pés, força e luz para o nosso entendimento, a fim, Deus, de que nós venhamos ser amadurecidos nas Tuas coisas, para que nós possamos caminhar de graça, em graça, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, essa é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, Gosto de pregar, gosto de ler, porque aqui nós vemos um monte de misticismo que é criado no Evangelho sendo derrubado por terra com uma simples conversa informal que Jesus teve com uma mulher. Aqui nós vemos que a religiosidade, a religião, ela não importa tanto para Deus como nós nos vemos nos dias de hoje. Deus ele é a favor da religião, meu irmão. Deus ele é a favor da igreja, Deus ele é a favor das organizações da igreja, tudo isso Deus não é contrário. Só que nós precisamos entender que muitas vezes essas organizações de igrejas, essas separações, têm mais nos separado de Deus do que nos aproximado de Deus. E aqui nós vemos e nós observamos um tipo de crente que é essa mulher.
Essa mulher era uma mulher samaritana. Naquele tempo, Jerusalém, o povo de Jerusalém, eles eram brigados com o povo de Samaria. Então eles não se davam bem. Para que você entendesse, não é como se fosse hoje, né? Hoje não é muito diferente, né? Porque hoje as pessoas falam assim, eu sou da Assembleia de Deus e só a minha igreja só é que busca Deus, é que tem dons. Aí outro pega, bate no peito, não, eu sou da Deus é Amor. Se você quiser de uma revelação, você vai lá. A minha igreja é a igreja quadrangular, é uma igreja avivada, uma igreja alegre, uma igreja feliz. A minha igreja é a igreja católica e assim por diante. Então o que é isso? Cada um, Samaria naquela época defendia ali os seus interesses. Não, é aqui que nós temos que buscar a Deus, neste lugar que se busca a Deus. Jerusalém a mesma coisa, não, é aqui que nós vamos buscar o Senhor, é aqui que nós temos uma promessa. Então essa mulher, né, que ela era uma crente, ela acreditava em Deus. A primeira coisa, quando ela viu Jesus, ela questionou isso, né? No versículo 19 fala isso, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Veja que interessante. A partir do momento que a mulher reconheceu que Jesus era um profeta, ela não sabia que Jesus era o Messias. Ela não sabia que Jesus ainda, até então, era um enviado de Deus. Ela achou que Jesus era um pastor, um profeta comum. E veja que interessante, Jesus, né, o Senhor, Senhor disse à mulher, veja que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que se adora. Disse-lhe então Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vós adorais o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Veja que logo que a mulher reconheceu que ela estava conversando com o profeta, ela já foi, né, tirar umas dúvidas dela, que muitas vezes são dúvidas que não tem nada a ver. Meu irmão, você precisa entender o que é servir a Deus. Você precisa amadurecer no que é ter um coração confiante em Deus. Às vezes, né, as pessoas têm costume de vir para a igreja, eu vou para a igreja, e se o pastor não falar comigo, se o pastor não entregar uma revelação, nessa noite para mim, eu não quero mais saber de coisa de Deus, eu não quero saber mais de igreja. Ou às vezes você vem para a igreja e fala assim, não, eu vou lá e o pastor vai ter que sair do lugar dele e colocar a mão na minha cabeça para que eu seja curado. Veja que quando a mulher ela reconheceu um homem de Deus, a primeira coisa que ela foi fazer perguntas aleatórias. Só que Jesus falou assim, ei, esse monte de coisa, esse monte de prova, esse monte de pergunta que muitas vezes você faz para quando você vê um profeta, não é a coisa mais importante. Mas a coisa mais importante é que você adore a Deus verdadeiramente do jeito que Ele espera. O que eu estou querendo ensinar com isso, meu irmão? É necessário que quando você busque a Deus, quando você feche os teus olhos, quando você esteja na igreja, quando você esteja escutando uma pregação, seja através da televisão ou pessoalmente, é necessário que você abra todo o teu coração e não que você espere simplesmente uma revelação, não que você espere simplesmente, né, uma palavra de profecia, ou que você espere simplesmente uma palavra de cura, ou uma palavra de libertação. Não que o Senhor não tem isso para você, é claro que tem, mas o que Jesus estava dizendo aqui é que em primeiro lugar, ela precisaria reconhecer que não importava onde que ela estivesse buscando, mas era necessário que ela aprendesse a buscar a Deus em primeiro lugar, e sem, né, aquele interesse próprio, mas o interesse pessoal dela para com Cristo Jesus, para com o Pai, para com o Senhor. Às vezes tem gente que vem na igreja só quando está com necessidade, ou às vezes vem na igreja quando tem um familiar que está endemoniado, ou às vezes vem na igreja quando tem uma pessoa que está passando por maus bocados. Não! Está na hora agora de nós entendermos que quando você encontrar um homem, uma mulher de Deus, quando você encontrar uma pessoa que busca Deus verdadeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer é: nós precisamos aprender a buscar a Deus em primeiro lugar. Dai-me daquilo que você tem, porque eu quero aprender com você, buscar ao Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus. Por isso que eu comecei falando, né, que a religião hoje em dia mais nos afasta de Deus. A religião quer falar, olha, é a minha igreja que é a correta. Olha, nós só somos irmãos aqui se nós somos da mesma comunidade. Se você for de outra igreja, de outra religião, de outra denominação, você não vai para os céus, ou só vai 144 mil pessoas para o céu, o restante não vai. Ou se você cortar o cabelo, né, agora você vai para o inferno.
Meu irmão, nós precisamos compreender que servir a Deus é simples. O Evangelho é simples e descomplicado. Só que muitas vezes nós mesmos criamos barreiras na nossa vida e nós mesmos nos impedimos de buscar a Deus. Talvez essa mulher aqui, a Bíblia não relata os detalhes, mas talvez ela não servia a Deus, sabe por quê? Porque talvez na cabeça dela ela ouviu tanto que era em Jerusalém que se buscava a Deus, verdadeiramente. E como ela estava em Samaria e o povo era brigado, um não ia no território do outro, talvez ela deixou de buscar a Deus. Talvez você não tenha mais vontade de buscar a Deus, porque você ouviu que agora você é um pecador, que você errou, que você falhou, e agora você não tem mais coragem de se achegar ao Senhor. Meu irmão, precisa entender que quem te aponta o dedo diante do pecado é a religião. Jesus, ele não te aponta o dedo, ele abre os braços para que você recomece, para que você tenha uma nova vida, para que você seja restaurado em nome do Senhor Jesus. Às vezes, eu converso principalmente com maridos, né? Porque a igreja hoje em dia ela é constituída com a maioria, em sua maioria, mulheres casadas que vêm e buscam sozinhas pela sua casa, pela sua família. E às vezes eu converso com os maridos, mesmo que não venham na igreja, mas me respeitam como pastor, me respeita como homem de Deus, e às vezes eu vejo uma essência boa na pessoa, vejo ali assim um homem que tem um grande potencial, só que muitas vezes quando a pessoa, ela vem na igreja pela primeira vez, a própria esposa que ora tanto para que o marido chegue-se a Deus, na primeira vez que ele pisa na igreja, a mulher já quer que ele largue a bebida, já quer que ele largue, os palavrão. Não, nós não podemos ser assim, de apontar o dedo, nós precisamos reconhecer aquilo que Jesus veio fazer. E a Bíblia fala assim que Jesus veio para perdoar os pecados, ele veio para tirar, o João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Então nós não podemos ser religiosos, não estou falando, meu irmão, que então pode ficar 10, 15, 20 anos na igreja, na mesma vida. Não, evangelho é mudança de vida, encontro com Jesus é você tomar a tua cruz e carregar, é você ter tuas responsabilidades. Só que muitas vezes a religiosidade tem sido tão cruel que tem mais nos afastado de Deus do que nos aproximado. Eu já vi pessoas que porque cortou o cabelo, não pôde mais estar na igreja, foi exposta em cima de um altar. O que eu estou querendo te ensinar é que Jesus, ele estava aqui nessa simples palavra, quebrando a religiosidade e trazendo um verdadeiro relacionamento com Deus. Por isso eu volto a dizer, servir ao Senhor é simples e descomplicado. Porém, nós que queremos complicar, nós que queremos, oh Deus, altíssimo, poderoso e maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, oh poderoso Deus, sendo que na verdade, o que Deus espera de nós é um relacionamento simples de um pai que ama o seu filho. Você que é filho, você que é pai, quando o teu filho vai conversar com você, ele não começa, ai, Adilson, filho do José, neto do Antônio, eis que você veio lá de Tanabi. Não conta toda a história da tua vida. Quando um filho vem falar com você que é pai, ou quando você que é filho vai falar com seu pai, você só chama ele de pai. Você só chama ele de pai e fala com ele de uma forma natural. É isso, meu irmão, que Jesus veio trazer. É isso que Jesus veio manifestar nesse tempo sobre as nossas vidas. Um relacionamento simples. Por isso que Jesus já disse para ela, vocês, no versículo 22, vocês adoram o que vocês não conhecem. Ou seja, vocês estão falando coisa que na verdade vocês nem sabem o que vocês estão falando. Por isso que nós precisamos amadurecer em Deus. Sabe por que muitas vezes você começa projetos e propósitos e você não consegue terminá-los? Porque você coloca um fardo sobre as tuas costas. Sabe por que você começa a ler livros e você não termina? Sabe por que você começa um jejum e você não termina? Sabe por que você começa a ler a Bíblia e você fala assim, não, agora eu vou ler a Bíblia inteira, ou pelo menos o Novo Testamento inteiro, ou pelo menos o Antigo Testamento inteiro, e você para? Porque você colocou um peso tão grande de responsabilidade que você não sabe ser natural. E quando você falha um dia, você já acha que Deus não te ama mais e você tem vergonha de voltar para os caminhos de Deus. Jesus estava ensinando aqui, vocês estão adorando aquilo que vocês não conhecem.
Irmão, e toda vez quando nós tentamos agradar alguém que nós não conhecemos, o risco de nós errarmos é gigantesco. Agora, quando nós queremos agradar alguém que nós conhecemos, a chance de dar certo é 100%, né? Certa que vai dar tudo certo. Agora, nós precisamos conhecer a Deus. Olha o que mais que Jesus fala no versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, ou seja, vem, mas já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para serem os seus adoradores. Veja que Deus está procurando pessoas que o adorem. Se Ele está procurando, por quê? Porque tem faltado. Quando você está sem dinheiro, né? Aí você fala assim, nossa, mas eu precisava comprar uma coisa tão barata. Você revira lá, né, nos bolsinhos da tua carteira, você revira lá, né, no cinzeiro do teu carro, no porta-luva, para ver se acha ali, né, algumas moedas, porque talvez você quer comprar uma coisa tão simples, mas não tem. Então daí o que você faz? Você procura. Por que Deus também estava procurando os verdadeiros adoradores? Porque, meu irmão, hoje em dia, por mais que você tenha tanta gente nesse mundo, tem faltado pessoas que entrem na presença de Deus com um coração puro. E sabe o que é interessante aqui também que Jesus fala? Ele fala assim, né? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que quer dizer aqui? Em espírito, meu irmão. Quer dizer você adorar, né? Confiando que a tua oração vai chegar aos céus. Porque quando você ora, quando você fala, chega um certo momento, né? 10, 15, 20 metros, a tua voz ela some, ela acaba. A tua voz, quando você fala aqui, uma pessoa do outro lado da cidade, ela não ouve. Então, às vezes você está na cozinha, você fala uma coisa, o teu marido, o teu filho que está no quarto, ele não consegue entender. Por quê? Porque a voz ela acaba. Então, quando você adora em espírito, quer dizer que você está adorando acreditando que aquilo que você está fazendo chegou até os céus. Chegou até o Pai, por isso que fala adorar em espírito, ou seja, você acredita em espírito que você está alcançando a presença de Deus, que o poder de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Isso é o primeiro ponto, adorar em espírito é adorar pela fé. E sabe o que é em verdade? É você ser quem você é diante de Deus. Tem muitas pessoas que quando entram, né, para adorar na presença de Deus, a pessoa quer fazer longas orações, quer falar, né, bonito, palavras bonitas. Quando ela tem a oportunidade, né, de falar de Deus para alguém, ela quer empenhar palavras bonitas. Mas na realidade ela não é aquilo. Na realidade ela está criando ali, né, uma ficção, uma fantasia para com Deus, sendo que na verdade o Senhor já conhece do jeito que ela é. Por isso, meu irmão, o que você precisa quando você está na presença de Deus é adorar em espírito, ou seja, crendo que é pela fé tudo aquilo que você está fazendo, porque no Espírito nós podemos todas as coisas em nome de Jesus e ser verdadeiramente quem você é. Você não precisa de palavras bonitas. A Bíblia fala assim que a palavra nem chegou na sua boca e o Senhor já sabe a tua necessidade. Ou seja, o Senhor não precisa de palavras bonitas, né? de um vocabulário bem elaborado. Você pode até falar porta, né? Meio esquisito. Você pode até falar umas coisas, né, meio que sem uma conjugação do verbo perfeita, mas se você fala de todo o teu coração, se você entra na presença de Deus para adorar, para que você possa falar, para que você possa ser ministrado por Ele, saiba que é você que o Senhor está procurando. E que em nome do Senhor Jesus, nessa noite Ele possa encontrar você, Ele possa enxergar você como homem, como mulher de Deus, talvez simples para a sociedade, mas para com o Senhor, uma pessoa verdadeira, abastecida da graça e do poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Olha o que mais que Jesus continua dizendo. Versículo 24. Deus é Espírito e importa que o adoremos e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aquilo que eu acabei de explicar. Deus, ele não é uma pessoa. Deus, ele não precisa estar do teu lado nem para que você ouça. Para que ele ouça, melhor dizendo. Deus, ele está, né, sentado nos céus. A Bíblia fala assim que a terra é o estrado do seu pé, ou seja, onde o Senhor apoia os pés. O que ele está mostrando? A grandeza de Deus.
Então Deus não está só em um lugar. Deus ele está em todos os lugares. A Bíblia fala que ele é onipresente, ou seja, todos os lugares que você imaginar, meu irmão, ele está. Você está ouvindo essa palavra aqui agora, mas se lá na África, lá está tendo culto, e o pastor lá está profetizando, está pregando, se lá na Ásia tem alguém de joelho dobrado agora clamando ao Senhor, se lá em outro estado do nosso próprio país tem alguém, glorificando a Deus, pode ter certeza que o Senhor está nesses 4 lugares que eu usei como exemplo, e o Senhor responde a cada um. Agora a diferença é que você precisa o adorar em espírito, sabendo que Ele está ali, mesmo que você não enxergue, e com toda a verdade, todo o teu coração. Versículo 25. A mulher responde então, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, que é chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe então Jesus, eu o sou. Jesus então agora que Ele se revela. Porque até então Jesus, o nome Jesus era um nome comum. Como Mateus, como Marta, como Maria, como Pedro, como Moisés, todos os nomes naturais que nós temos no nosso dia a dia, Jesus também era um nome comum lá naquele momento. Então até então a mulher estava conversando com Jesus, que já era o Messias, que já era o Cristo, como se ele fosse uma pessoa comum. Então Jesus aqui agora, ele se mostra para ela. Agora que ele vai falar quem ele é. Daí ele fala assim, eu sou, aquele que fala contigo. Neste ponto, chegaram então os discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou ali então o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Lembra que no início eu comecei falando que quando a mulher identificou que Jesus, ela não sabia que ele era o Messias, que ele era enviado dos céus, mas quando ela identificou que ele era um profeta, ela já queria uma revelação. Veja que até aqui então, depois que ele disse que ele era o Messias, ela não acreditou por ele ter falado simplesmente. Mas ela foi, deixou ali o seu cântaro, o seu pote de buscar água. Ela foi lá e conversou com outras pessoas. Ela queria saber a opinião de outras pessoas para acreditar se Jesus era realmente o Messias ou não. E ela queria, e mais uma vez ela falou assim, mas eu fui revelada. Será que esse homem, ele é homem de Deus ou não? Meu irmão, não se mede uma pessoa se ela é de Deus ou não pelas revelações. E também não se mede se Deus é Deus na tua vida por opinião de outras pessoas. Por isso que a Bíblia fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa provar de Deus na sua vida. Você precisa provar da presença de Deus sobre você. Você precisa provar da presença de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Sabe, nesses últimos dias, a gente tem visto tanta notícia ruim, de mortes, de parente que morreu, e um primo que morreu, uma tia, um pai, famílias que perdeu 3, 4, 5 pessoas por essa doença. E eu tenho observado na nossa igreja, que graças a Deus, por mais que várias pessoas contaminaram-se pelo vírus, nenhuma precisou ficar entubada, nenhuma pessoa da nossa igreja perdeu a sua vida, pelo contrário, estão fortes, a maioria trabalhando. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar pelo momento adverso, pela dificuldade, mas nós que cremos em Deus, nós que temos buscado ao Senhor, nós temos tido o livramento da parte de Deus dia após dia sobre as nossas vidas. E isso, meu irmão, você não precisa de uma opinião de outra pessoa. Isso é só você olhar com os teus olhos e ver, saber que o Senhor tem cuidado de você. Então pare de querer pegar a opinião de outra pessoa. Pare de querer gerar, fé sobre a tua vida a partir de simplesmente testemunho de outras pessoas. Está na hora de você ter os teus próprios testemunhos. Está na hora de você ter os teus próprios livramentos. Está na hora de você ter as teus próprias revelações para com Deus. Está na hora de você ser abastecido pelo poder de Deus em nome de Jesus. Essa mulher, ela foi buscar a opinião de outras pessoas. E já pensou? Analise bem, essa mulher, ela teve talvez a maior chance da vida dela, que for ter um relacionamento ali com Jesus, com o próprio Jesus. Hoje nós temos um relacionamento com Jesus, mas é através da fé.
No espírito nós temos um relacionamento com Jesus. Ela teve um relacionamento face a face com Jesus. Ela estava com Jesus de carne e osso. E talvez se ela já tivesse reconhecido Jesus e acreditado, talvez ela teria sugado, né, todas as informações possíveis de Jesus. Ela teria talvez se transformado, né, em uma das discípulas de Jesus, em uma das pregadoras do Evangelho, mas por sua dúvida, por buscar opiniões em outros lugares, talvez naquele momento ela perderia a maior chance dela de ter vivido com a pessoa mais importante em toda a história, que foi o Filho de Deus revelado para nós aqui nesse tempo. Então pare, meu irmão, de procurar informações com outras pessoas. Talvez você ouve, você lê, você aprende coisas de Deus e você vai pegar opiniões com pessoas que não creem em Deus e talvez isso tenha matado cada projeto e cada propósito que Deus tem sobre a tua vida. Então aprenda a guardar a palavra de Deus no teu coração. Aprenda a defender aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. E não fique apenas fixado, meu irmão, em revelação. Não meça a unção da vida de uma pessoa por revelação. Deixa eu te falar de uma coisa. Deixa eu te ensinar algo que talvez vai ser, né? Você vai ser talvez até escandalizar-se com isso. Sabia que o dom, a pessoa que tem o dom, mesmo que ela se desvia, e muitas vezes o dom permanece sobre a vida dela? Sabia disso? Sabia que a pessoa que tem dom de sonhos, muitas vezes, mesmo quando ela está afastada da igreja, quando ela está desviada, os sonhos continuam? A pessoa que ela está afastada de Deus e ela já foi batizada no Espírito com oração em línguas, se você chegar nela, faça o teste se você conhecer alguém. E se você pedir para ela orar em línguas, ela vai orar em línguas? Porque o dom, meu irmão, quando nós recebemos, o dom ele não é removido. Pode ser que ele fique em repouso, né? Como se chama-se no stand-by. Stand-by é aquela luzinha que fica acesa na tua televisão. Ela não está ligada, mas também não está desligada. Quando você aperta o botão do teu controle remoto, então daí ela ativa as demais funções da televisão. Então aquela luzinha ali chama stand-by. Então o dom ele não é removido da pessoa que ela já foi ungida ali com aqueles dons, que ela já foi abençoada. Fica no stand-by. Não está sendo ativo, mas se for mexido ali, aquilo ali é restaurado. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes a gente recebe, né? Algumas pessoas falam, pastor, porque fulano de tal é homem de Deus, fulano de tal é mulher de Deus, é cheio de revelação. Revelação não tem a ver com a vida no altar, tem a ver com o dom de Deus que foi recebido e não é removido. Agora, uma pessoa que está desviada, ela pode ter sonhos, ela pode ter interpretações, muitas vezes pode ser de Deus ou não. Então pare de medir as pessoas por aquilo que ela fala. A mulher, então, ela estava medindo Jesus agora, pela revelação que ele deu. Por isso que ela falou aqui, né? Vim, no 29, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Por causa da revelação, ele estava acreditando. Você precisa acreditar porque você tem fé em nome de Jesus. Não espere, meu irmão, um milagre acontecer. Perguntaram certa vez para Jesus, Jesus, que sinal que o Senhor vai nos dar que o Senhor é o Messias? Ou seja, o Senhor precisa me provar que você é Deus. O Senhor precisa me provar que você é Jesus. Você me precisa provar que o Espírito Santo está sobre mim. Sabe o que Jesus respondeu? Nenhum mais sinal lhe será dado. O último sinal que vocês poderiam ter recebido e já receberam foi o sinal de Jonas. Sabe o que é o sinal de Jonas? Recebe-se uma ordem dada por Deus. A ordem que nós temos dado por Deus é através da palavra. Recebe-se a ordem dada por Deus. Se você quiser obedecer, amém. Se você não quiser obedecer, amém também. Porém, as consequências dessa desobediência, infelizmente, ela vai acontecer. Porque agora nós temos que viver pela fé. E como eu disse nos cultos anteriores, aquilo que não é fé, a própria Bíblia já denomina como pecado. Se você não tem fé, é pecado. Então, meu irmão, não fique esperando mais sinais para você servir a Deus. Não fique esperando mais sinais para que você acredite naquilo que Deus pode fazer sobre a tua casa, sobre a tua família. Não fique mais esperando sinais. Porque esse tal dia, né? Nós tivemos agora, né, no dia 30, né, o pastor que falou que ia ter um monte de sinal, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí depois estava conversando com a irmã falou assim que depois ele catou e falou que Deus mentiu para ele. Não sei se é verdade ou não, né? Se foi ele mesmo que postou isso ou não.
Mas sabe o que é isso? Pessoas que estão ao redor de Jesus, mas não têm observado quem é Jesus. Como essa mulher estava do lado de Jesus, mas entendeu errado. Estava entendendo errado a mensagem que Jesus queria passar para ela. Jesus queria libertá-la dos costumes da religião para que a partir daquele momento ela vivesse uma vida pura e reta com o Pai. É isso que Jesus veio fazer, te arrancar, meu irmão, de uma religião onde fala, você não pode fazer isso porque é pecado. Você não pode pintar o cabelo porque é pecado. Se você fizer a unha, agora a tua unha é da pombagira. Se você cortar o teu cabelo, Satanás vai dominar a tua mente. Sair dessas religiosidades e você ficar somente com os ensinamentos de Deus. Existem duas coisas que são diferentes. Uma coisa é usos e costumes, que é aquilo que é colocado por cada denominação, e tem a doutrina. Usos e costumes, meu irmão, ela não vai te levar para o céu e nem para o inferno. Agora, a doutrina, que quer dizer um conjunto de ensinamentos, quando obedecida, e a doutrina tem que ser a doutrina de Deus. Quando você pega esse conjunto de ensinamentos e você traz para a tua vida, então você é transportado da região de trevas para a região de luz. Foi aquilo que Jesus manifestou aonde ele estava ali, na Galileia ou em Nazaré, agora eu não me lembro, que fala assim, aonde que ouvia trevas, viu-se então a maravilhosa luz. Ou seja, Jesus mudou o ambiente do lugar onde ele estava. O que Jesus quer fazer sobre a tua vida é mudar o ambiente da tua casa, da tua vida, do teu trabalho, mudar o teu ambiente de relacionamento com os teus filhos, com o teu marido, para com Deus. Mas isso é através de um relacionamento puro, aonde você, em nome do Senhor Jesus, viverá o melhor tempo de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então aprenda isso. Fique com o ensinamento de Deus, fique com a verdade de Deus. Porque com certeza, o que o Pai tem buscado são pessoas que o adorem Ele em espírito, ou seja, acreditando nesse negócio, e adorem Ele em verdade, sabendo e expondo quem a pessoa verdadeiramente é, sem que crie-se uma maquiagem diante de Deus. Diante de Deus, meu irmão, você não precisa se esconder. Veja que a primeira pessoa a se esconder de Deus, em toda a Bíblia, em toda a palavra, foi Adão. E por que Adão se escondeu? Porque na verdade o pecado entrou na vida dele. Adão ele andava nu, pelado, Eva andava pelada diante de Deus. Ou seja, Deus via eles do jeito que era. Mas quando eles pecaram, o que eles fizeram? Quando Deus veio chamar Adão, Eva, cadê vocês? Eu vim aqui para a gente bater um papo legal nesse final de tarde. A Bíblia fala que eles se esconderam atrás de uma moita, ficaram escondidos. Porque a pessoa que ela não é verdadeira, automaticamente ela é mentirosa. E a pessoa que ela é mentirosa é uma pessoa que se esconde atrás da mentira que ela inventou. E a pessoa que ela se esconde atrás da mentira é porque ela não quer confessar a verdade e ter uma transformação de vida por completo em nome de Jesus. Por isso eu te convido a um arrependimento verdadeiro. Se for necessário começar de novo, se for necessário jogar tudo o evangelho que você aprendeu, que talvez foi um evangelho errado, jogar fora e começar de novo. Eu não estou te pregando, meu irmão, um evangelho para que você possa levar a sua vida à vontade, para que você não tenha regras, para que você não tenha uma vida de oração, para que você não busque a Deus, para que você não largue o pecado, para que você não saia da mentira, para que você não saia da prostituição, para que você não seja, para que você continue sendo um homem de palavra, se você já é, ou se você não é, para que você se torne uma pessoa de palavra. Eu não estou te pregando um evangelho que você vai viver a vida que você quer, não. Nós temos um evangelho que tem a doutrina, como eu disse, que é um conjunto de ensinamentos. Mas viva um evangelho puro e eficaz dado por Deus, porque com certeza e sem dúvida nenhuma, é isso que Deus espera de cada um de nós, em nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos aí. Eu quero, nesse momento, orar por você, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, quero abençoar a tua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor tem tratado de nós e nos alimentado. Deus, eu quero nessa noite, eu sei, Senhor Deus, que o mundo tem vivido pandemia, medo dessas coisas, medo de coronavírus e todas essas coisas, mas eu quero, Senhor Deus, em especial nessa noite, orar pela vida espiritual, Pai, desse homem e dessa mulher.
Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, que essa pessoa ela seja livre e liberta de toda a opressão das trevas. Que todo ataque enganoso que veio contra a mente dele, contra a mente dela, que caia por terra nesse momento em nome do Senhor Jesus. E que ele venha reconhecer, que ela venha reconhecer a tua presença verdadeira, Jesus, sobre a vida dele e sobre a vida dela. A fim de que essa pessoa receba verdadeiramente aquilo que o Senhor veio trazer. Que não seja como essa mulher samaritana que precisou de outras pessoas para que talvez ela acreditasse. Ou talvez que acreditou porque teve ali uma revelação. Que nós não venhamos crer porque nós somos simplesmente curados. Que nós não venhamos crer porque somos simplesmente revelados. Mas que nós possamos crer porque sabemos que o Senhor tem nos chamado. Que nós somos chamados e quando nós obedecemos somos também escolhidos em nome do Senhor Jesus. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor entre nessa casa nesse momento. Que a presença do Teu Espírito Santo invada agora com luz. E onde há trevas dentro dessa casa, seja nos quartos, sala, cozinha, varanda, seja no quintal, seja no banheiro, que em nome do Senhor Jesus eu estou determinando, trevas saia, em nome do Senhor Jesus, que saia, bata em retirada todo espírito maligno que rondeava essa casa, essa família, espírito do medo, espírito da depressão, eu digo saia, e eu estou liberando o Teu poder agora, Deus. Encha de luz este lugar, encha de renovo este lugar, encha de unção essas vidas, alcança agora os filhos, alcança agora o marido, alcança agora a esposa, alcança agora, Deus, com o Teu poder, Senhor Deus, tudo as coisas desse homem e dessa mulher, alcança as finanças, alcança, Senhor Deus, pela Tua graça, pela Tua glória, que não venha faltar da Tua bênção e do Teu poder sobre essas vidas. Eu creio em Ti, creio no Teu poder, na Tua unção e no Teu renovo. Por isso eu abençoo essas pessoas e peço, Senhor Deus, que o Senhor venha ungi-las agora, do alto da cabeça até a sola dos pés, para que ela possa ser tomada de fé, ousadia, coragem, intrepidez e transformação em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar, ou continuar te abençoando em nome de Jesus. Que a tua fé seja uma fé sólida, não seja baseada em revelação. Revelação é muito bom, irmãos. Glória a Deus. Eu amo revelação, amo ser revelado. Agora, nós precisamos compreender. Né? A Bíblia fala assim que não é só de pão que viverá o homem. Eu vou dar uma reformuladinha, né? Segundo o meu versículo. Não é só de revelação que viverá o homem, mas de toda escritura que saiu da boca de Deus. Então nós vivemos através da palavra. A revelação não te sustenta no momento da luta, mas a palavra te sustenta em nome de Jesus. Deus possa te abençoar grandemente, tá? Nós estaremos com a igreja fechada por esses dias ainda, esperando, né, uma liberação do governo municipal. E enquanto isso nós vamos estar pela live. E no sábado, no domingo, nós estaremos com a igreja aberta também, em nome do Senhor Jesus, e será bênção para cada um de nós. Deus te abençoe grandemente. Se você vai dizimar, se você vai ofertar, eu vou orar, vou abençoar seu dízimo, a sua oferta, crendo que grandes coisas o Senhor já tem feito e ainda continuará fazendo em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, por essa palavra, te agradecer, Senhor Deus, pelo dízimo, pela oferta que essa pessoa está devolvendo na tua casa nesse momento. Abençoe grandemente, prospere e multiplique, que não venha faltar tanto na sua igreja quanto na vida, Senhor Deus, dessas pessoas, dessas famílias. Sabemos, ó Deus, que a fidelidade, Pai, o Senhor procura os fiéis da terra, está escrito na Tua palavra e nós cremos. Então, Pai, que o Senhor possa encontrar, Pai, nessa noite os fiéis e abençoá-los grandemente em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e repreendo o devorador para que não consuma o fruto do trabalho dessa pessoa, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, eu despeço essa pessoa para que esteja, Senhor Deus, tendo um restante de noite ou de dia abençoado em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a paz e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja